Oi, aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Pra Ver e hoje eu vou falar 3 dicas de livros para quem quer começar a ler a obra do famoso escritor japonês Haruki Murakami. Quando pensamos na literatura japonesa contemporânea, pode-se dizer que o Haruki Murakami é um dos escritores mais conhecidos, um dos escritores mais lidos ao redor do mundo. Ele, na verdade, é um dos meus escritores favoritos, né? Eu sinto uma identificação muito grande com os livros dele, eu já li quase tudo que tinha para ler, até porque boa parte da obra dele já foi publicada no Brasil. Se contar a trilogia 1Q84 como um livro só, tem no Brasil, se eu não me engano, 14 títulos publicados, inicialmente pela editora Estação Liberdade e depois passou a ser publicado pela editora Alfaguara. Quase todos os livros do Haruki Murakami possuem algumas características em comum que depois de ler 2 ou 3 livros você consegue identificar facilmente. Eu vou tentar explicar em linhas bem gerais aqui. O trabalho dele tem muita influência da literatura norte-americana e também europeia. Muitas vezes, inclusive, ele cita escritores e livros dos Estados Unidos e da Europa. Isso torna a obra dele muito interessante, porque de certo modo temos aí uma conversa entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Além disso, Murakami sempre sugere várias músicas através dos seus livros. É como se cada livro tivesse uma trilha sonora com uma música principal, que normalmente é um jazz, uma música clássica ou um rock mais antigo. Isso vem do fato de que o Murakami é um apaixonado por música, ele tem uma coleção gigantesca de discos, e isso acaba refletindo no próprio trabalho dele. Outra característica bem comum das obras do Haruki Murakami é quando ele ambienta os personagens num universo bastante peculiar. É um cenário aparentemente normal, mas com pequenas coisas irreais, coisas que não fazem sentido e que não têm a menor explicação. Por esse motivo, muitas vezes os livros dele não deixam todas as respostas, digamos assim, não deixa tudo devidamente concluído, mas sim a cargo da interpretação do próprio leitor. Caso você não tenha lido nada desse autor, eu acho interessante dar uma oportunidade, tanto pelo fato dele ser um escritor relevante na literatura contemporânea, quanto para você descobrir se você gosta dos livros dele, se você gosta desse estilo dele de escrever. Por esse motivo eu separei 3 livros dele que, ao meu ver, são excelentes para conhecer o autor, para quem quer descobrir se tem interesse em ler outras obras dele no futuro. Bom, vamos lá então, eu vou começar com um livro chamado Sono, que é bem pequeno, eu já falei dele outras vezes aqui no canal e já fiz inclusive resenha dele por aqui, eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir depois. Aqui nós temos um conto sobre uma dona de casa que não consegue mais dormir depois de ter um pesadelo extremamente estranho e assustador. Até então ela acreditava ter uma vida normal, rotineira, sem grandes problemas para ficar se preocupando. Só que justamente ao ficar acordada o tempo todo enquanto o resto da família dormia, ela agora conseguia perceber certos detalhes e notar que a sua vida não era tão maravilhosa. Eu acho que esse livro Sono é uma porta de entrada ideal, rápido e prático para você conhecer o estilo do Murakami, principalmente quando ele trabalha esses elementos mais surreais, essas questões de sonhos, de pesadelos, que são coisas muito comuns na obra dele. O próximo livro que eu vou falar aqui é, para mim, um dos melhores livros dele, que no caso é esse aqui, O Incolor Tsukuro Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. Os protagonistas solitários, introvertidos, reservados, são quase um padrão dos livros do Murakami, e no caso desse aqui não é diferente. Temos nesse livro a história do Tsukuro Tazaki, um homem que, quando era jovem, fazia parte de um grupo de amigos um tanto quanto diferente. Nesse grupo ele era o incolor, isso porque, com exceção dele, os outros amigos tinham sempre uma cor no seu sobrenome. O que eu quero dizer é que a tradução literal do sobrenome dos seus amigos sempre tinha alguma relação com cores. Eu vou até dar uma lida aqui. Tinha, por exemplo, o Akamatsu, ou Pinheiro Vermelho, tinha Omi, Mar Azul, tinha Shirane, Raiz Branca, tinha Kurono, Campo Preto. Nesse período, o Tsukuro Tazaki passou por um trauma, isso porque todos os seus amigos simplesmente pararam de falar com ele, sem a menor explicação. Já por volta dos 30 anos, o Tsukuro mora em Tóquio e tem uma vida comum, trabalha com a construção de trens e namora uma mulher mais velha. Só que num determinado momento ele decide enfrentar aquela situação antiga e descobrir por que os seus amigos pararam de falar com ele. É a partir daí que começa a peregrinação do incolor, viajando para encontrar e conversar com seus amigos do passado. Eu particularmente considero esse livro, junto com Kafka Beiramar, um dos trabalhos mais emocionantes do Haruki Murakami. Esse livro, Incolor Tsukuro Tazaki, tem aquela questão do real e do irreal, tem também aquela coisa de não dar a solução para tudo, que são características da obra desse autor, mas tudo isso acontece num grau bem menor do que em outros trabalhos do Haruki Murakami. Dá para dizer que esse livro é um trabalho que preza muito mais pelas reflexões. Nesse livro, o Haruki Murakami se preocupa muito mais em mostrar as dores que o sentimento de solidão pode causar numa pessoa e também em mostrar a importância de encarar certos medos que te limitam. O terceiro livro que eu vou indicar como uma sugestão para quem quer conhecer a obra do Murakami é esse aqui,
o Norwegian Wood, que na verdade foi um dos primeiros livros que eu li mesmo do Haruki Murakami. Esse é um livro bem envolvente e também inundado de referências, tanto a outros autores, a outros livros, quanto a músicas e também a própria vida do Haruki Murakami. Esse é um livro bastante autobiográfico. Como eu disse antes, cada livro dele costuma ter uma música principal, que normalmente você descobre ao longo da leitura. Só que nesse caso aqui, a música já está no próprio título. Para quem não percebeu, Norwegian Wood é uma música dos Beatles, que tem muito a ver, inclusive, com a própria história do livro. Basta você ler esse livro do Murakami e depois ler a letra dos Beatles para perceber. Esse que é um dos livros mais vendidos do Murakami é quase um romance de formação, fala sobre a vida de um jovem chamado Toru Watanabe na Tóquio dos anos 60. O Toru tem uma vida normal, né? Ele trabalha numa loja, estuda teatro e mora num alojamento universitário. As coisas mudam depois do suicídio do seu melhor amigo. Após um tempo, ele reencontra a namorada desse melhor amigo e se apaixona por ela. Essa situação específica acaba se tornando bem mais complexa mais pra frente. Num outro momento, o Toru conhece outra menina, chamada Midori, que nesse caso se apaixona por ele. Nessa loucura toda, acompanhamos os dilemas não apenas do protagonista, mas também das duas meninas, o que gera uma série de situações angustiantes. O Norwegian Wood não é um livro para você relaxar, sabe? Ele tem uma boa dose de melancolia em algumas partes, o que eu acho que é principalmente para mostrar a grande dificuldade de alguns personagens em transmitir o que eles estão sentindo. Eu gosto muito desse livro porque, para mim, entre os livros do Haruki Murakami, o Norwegian Wood é o que tem os melhores diálogos e também o que tem os melhores personagens secundários. Eles são extremamente interessantes e muito bem construídos. Esse é um livro também que parece que o Murakami se preocupa em trabalhar um pouco o universo japonês, né? Um pouco da realidade do Japão, abordando muito a questão do suicídio, que para quem acompanha coisas do Japão sabe que é uma situação que acontece bastante por lá. Essa é uma leitura bem interessante. Eu acredito que se você gostar do Norwegian Wood, muito provavelmente você vai gostar também dos outros livros do Haruki Murakami. Bom, é isso, mais uma pequena lista aqui para o canal de um dos autores que eu mais gosto e que eu mais li até hoje. E aquilo de sempre, se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar inclusive o link desses livros do Haruki Murakami que eu falei aqui hoje também aqui na descrição. Eu também quero te convidar para visitar o acervo da minha livraria, Vilela Livros, no site da Amazon. Eu vou deixar o link desse acervo aqui na descrição também, para quem quiser ver depois. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal. Também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu alguma obra do Haruki Murakami, se você já leu algum desses livros que eu citei aqui, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!